Olá, galera. Visando maior agilidade em nossas aulas, né? Eu venho aqui preparando alguns vídeos de resolução de questões referente àquela nossa penúltima lista, né? A primeira questão está aí na tela, né, para vocês, e diz o seguinte: pergunta o seguinte: suponha que você empurre um carrinho através de um estacionamento nivelado. Quando você para de empurrar, o carrinho para. Isso viola a primeira lei de Newton? Por quê? Bom, para responder essa pergunta, né, eu tenho aqui uma simulação facilmente encontrada no site fetcolorado.edu, se eu não me engano, e a gente vai verificar essa simulação agora. Então, a questão diz que você empurra um carrinho, né, pode ser um bloco, um carrinho, enfim, e estacionamento nivelado, né, e aí o carrinho, quando você para de empurrar, o carrinho para, né? A pergunta é se esse fato do carrinho parar violaria, né, a primeira lei de Newton. Bom, é muita coragem a gente dizer, né, que esse fenômeno, né, está sendo violado, está violando a primeira lei de Newton, né? Então a gente tem aqui o simulador, né, bem fácil de ser encontrado no site FET Colorado, e a gente vai simular esse mesmo problema, né? Para apresentar aqui a vocês o simulador, a gente tem um velocímetro aqui, marcando 0 metros por segundo para o bloco, né? Esse bloco de 50 quilos. A gente tem aqui uma aceleração em metros por segundo ao quadrado, que pode ser positiva ou negativa, né? Também pode ser nula, né? Nós temos algumas opções aqui que a gente pode marcar. Por exemplo, forças. Então, vocês vão ver as forças aparecendo nos blocos, né? Quando esse menino aí, né, esse boneco empurrar o corpo, a gente nota o surgimento de algumas forças no bloco, no menino também, né? Ação e reação. E a gente tem também soma de forças, mostrar valores, massas, mostrar velocidade, mostrar aceleração, e também tem a opção de escolher o atrito, né? Se a gente quer que tenha o atrito entre o solo e o corpo, né, e o bloco, ou não, ok? Então, se eu não quiser nenhum atrito, eu coloco aqui nenhum. E se eu quiser algum atrito, eu coloco aqui muito, ok? Então, eu vou deixar razoável aqui o atrito. E a gente vai simular aquela ideia do problema, né, da questão, né? Lembrando que a questão pergunta o seguinte: se você para de empurrar e o carrinho para, isso violaria a primeira lei de Newton? E a gente vai ver que não, né? Na verdade, quando a gente para de empurrar o corpo... Bom, eu vou simular para vocês verem. Então, o problema que ele fala é o seguinte: a pessoa empurra o bloco. Então, vou empurrar o bloco aqui, né? O menino vai empurrar o bloco aqui. Então, ó, a partir do momento que ele empurra, a gente vai ver, ele vai começar a se mover o bloco, né? E aí ele vai ganhando velocidade ali, ó, enquanto o menino empurra. Agora eu vou soltar. A aceleração existe também, né? É a aceleração que faz variar a velocidade. Agora eu vou soltar. Percebam o velocímetro ali, ó. A velocidade vai diminuindo, diminuindo. E a pergunta é: isso viola a primeira lei de Newton? Porque Newton afirma, né? Todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso, né, ou em movimento retilíneo uniforme. Então, se a pessoa deixa de empurrar, o corpo deveria seguir em MRU, né, movimento retilíneo uniforme. Mas isso não acontece. E isso viola a primeira lei? A resposta é não, porque Newton afirma que o corpo ele só permanece parado ou em MRU na ausência de força resultante, né? Então, no momento que a gente deixa de empurrar o corpo, no momento que o menino ali, né, deixa de empurrar o corpo, deixa eu tentar simular aqui de novo, tentar colocar uma criança, não, a criança não consegue empurrar não, tem que restaurar aqui. Então, no momento que o menino empurra o corpo, existe uma força resultante no corpo. Então, ó, no momento que o menino empurra, existe uma força resultante. Olha lá, ó, 218 newtons, né, ganha de, sei lá, 94, não consigo ver direito aqui. Então, existe uma força que ganha de uma a outra aí, portanto, existe uma força resultante. E quando eu deixo de empurrar o corpo, continua havendo uma força.
e a força gera uma desaceleração. É o que a gente está vendo aqui, uma desaceleração. Então o corpo sim continua se movendo em linha reta, percebam, mas é a aceleração, melhor, a desaceleração que faz ele parar. E a desaceleração necessita de uma força resultante, né? Então, se a gente for aqui escrevendo um pouco nessa essa ideia que eu acabei de demonstrar para vocês, vou tentar escrever aqui para vocês perceberem do que eu estou falando, ok? Então, aqui, ó, percebam que, segundo Newton, o corpo ele segue em MRU, né? Ele continua ou parado, né? São dois os estados de movimento, né? Parado em relação ao referencial, né? Ou em MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, o vetor velocidade constante, não muda, né? Ele anda em linha reta com a mesma velocidade, né, o vetor velocidade constante. Só que essa primeira lei só é válida, né, essa primeira lei de Newton só é válida quando a força resultante for nula no corpo. Então, se houver alguma força resultante, como aconteceu ali, né, no caso o atrito, se houver uma força resultante, essa força resultante, pela segunda lei de Newton, vai gerar uma aceleração ou uma desaceleração, que foi o que ocorreu. Então, assim, o corpo continua se movendo em linha reta, né? Continua se movendo em linha reta, mas uma força resultante desacelerou o corpo e ele parou.